Eu tive uma aluna uma vez que mordeu outro aluno aqui e ela chupou. Vocês não têm noção de como ficou. Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Esse vídeo aqui ele foi muito requisitado lá no Instagram, então eu vou pedir, por favor, que você fique comigo, que você me acompanhe até o final, porque eu vou contar por que as crianças mordem e como a gente pode mudar esse comportamento. As crianças bem pequenas, ou como a gente chama no mundo bilíngue, toddlers, elas não mordem porque elas são agressivas ou porque elas são bad toddlers, né? Elas são ruins. Não, é uma coisa muito natural e é instintiva. Quando eles são infants, bebês bem pequenininhos, os dentes estão crescendo e isso incomoda muito. Eu, como adulta, quando eu tava com os meus sisos crescendo, gente do céu, era um incômodo absurdo. Então, quando tá crescendo os dentinhos e é uma dor frustrante, eles precisam de alguma coisa para morder. Isso pode ser uma das razões do porquê eles mordem. A gente tem que lembrar também que eles passaram por um longo período explorando o mundo através da boca. Então isso pode ser também uma razão. Mas por esses longos anos aí que eu tenho trabalhado com essa idade, eu percebo que uma das razões mais fortes de uma criança morder a outra é a falta de linguagem, é eles não conseguirem se comunicar, explicar o que está acontecendo e o que eles estão sentindo. Ok, isso é uma das razões que os teóricos dizem do porquê que as crianças pequenas, os toddlers, mordem. Mas como que a gente pode mudar esse comportamento? A primeira coisa que você tem que fazer é controlar as suas emoções. Eu sei que é ruim. Eu sei que nós, como professoras, educadores, a gente fica triste, a gente fica chateada, às vezes a gente fica nervosa. A família vai ficar nervosa, vai dar ruim, algumas vezes muito ruim. Eu já tive uma família que pediu até a carteirinha de vacinação da outra criança. Mas lembra, a criança que mordeu, ela não mordeu de propósito. Ela não pensou e falou, eu vou morder meu amiguinho. Não, eles nem conseguem ter, não, é muito rápido, eles não pensam nisso. Não é de propósito. A gente vai ver um pouquinho melhor mais pra frente. Por isso, a maneira que você reage à situação, ao momento da mordida, ele vai ser determinante para que aquele comportamento ele continue ou ele acabe. A gente precisa procurar pela razão. Por que aquela criança mordeu? Ela tá com sono? Ela tá com fome? Foi uma disputa de brinquedo? Normalmente sempre é. Quando você consegue descobrir por que está acontecendo aquele comportamento, você consegue prevenir. Como eu disse, a maioria das vezes é a disputa de brinquedo e a gente precisa explicar isso para as famílias, que eles não fazem de propósito, que eles estão aprendendo a se comunicar, eles não sabem explicar o que eles estão sentindo. E o que é mais rápido? Você chamar a professora teacher e falar, professora, fulaninho pegou o brinquedo que eu estava brincando, mas eu ainda estou brincando. Quando eu terminar, eu vou devolver o brinquedo para ele. Ou ele morder e pegar o brinquedo. É mais rápido a mordida. E eu percebi, trabalhando tanto tempo com essa idade, é que muitas vezes eles mordem e não é nem porque tá acontecendo alguma coisa na sala de aula. Às vezes também é porque eles gostam muito do amiguinho e é carinho. E aí eu já vou falar isso pra você avisar a família. Alerta a família que eu sei que eles são fofos. Eu sei que as crianças são lindas e maravilhosas. E eu também tenho vontade de morder aquelas dobrinhas gostosas. Mas a gente não pode morder a criança, porque a gente tá ensinando ela que esse comportamento é um comportamento de carinho. E a gente não quer esse comportamento na nossa sala de aula ou com a família. Então, a gente precisa já trazer isso pra família. Falar que não é de propósito, né? E que não pode morder, mesmo que seja demonstração de carinho. E muitas vezes, como eu estava dizendo, muitas vezes não é nem por causa da situação da sala. Eu descobri que uma aluna estava mordendo bastante e eu não estava conseguindo encontrar um padrão para eu conseguir prevenir isso dentro da sala de aula. E aí, depois de um tempo,
A gente descobriu que a mãe estava viajando, o de uma outra criança o avô tinha falecido. Então, essas situações que estavam acontecendo em casa, eles estavam guardando muitas emoções dentro deles e traziam isso para a sala de aula. E eles demonstravam isso pedindo socorro, mordendo o outro. Ok, a gente entendeu por que eles mordem, algumas razões do porquê eles mordem, e aí teve uma mordida na sua sala. Você estava tentando descobrir o padrão, tá tentando prevenir, teve uma mordida. O que é que você faz? Lembra, você não surta, você não grita, você não entra neste caos da mordida. Você vai remover a criança daquela situação, tirar ela daquele momento que aconteceu a mordida. Primeiro você vai acalmar ela, você não vai gritar, você não vai colocar em time out. Gente, time out foi a pior coisa que inventaram no mundo, castigo. Não existe, não vai ajudar nada. Ela tá tendo várias emoções, sentimentos ali dentro, e aí você vai e coloca ela no cantinho pra pensar. Vai pensar em quê? Não, ela não sabe lidar com as emoções dela e é você, adulto, que tem que ensinar. Então você vai tirar ela daquele negócio, você vai acalmar, seja com respirações, seja abraçando o ursinho, seja bebendo uma água, lavando o rosto, você vai acalmar ela. Esse é o ponto. Acalme a criança primeiro. Aí depois que a criança se acalma, você vai explicar que morder não é correto, você vai explicar para que a gente utiliza a nossa boca, que é para comer, que é para mandar beijo, que é para conversar. E aí você vai ensinar formas apropriadas para que a criança consiga extravasar esse sentimento de que alguma coisa não está dando certo. Ela pode segurar um ursinho, ela pode morder outra coisa, alguns brinquedos de morder, sabe? Vou colocar aqui algumas fotos que ela pode ter dentro da sala ou com ela pode te avisar, ela pode falar, teacher, professora, não tô bem, tipo, help, ensina ela a dar um aviso pra você, ensina ela a sair dessa situação. Eu sei que no começo você vai falar, isso não vai dar certo, não vai, na primeira, na segunda talvez não vai dar, mas dá, funciona, a criança sai sim da situação, ela vai para um cantinho e ela vai se acalmar. Eu recebi um relato de uma mãe que o pai e ela, né, eles estavam conversando na sala, a voz um pouco elevada, mas estavam conversando. Ela saiu do quarto, virou para os pais e falou, a teacher Teté falou que a gente tem que conversar. Quando a gente tá nervoso também, a gente pode sair do lugar. Então, se você tá nervosa, pode ir pro meu quarto. Então, assim, a gente consegue sim ajudar as crianças a desenvolver essas habilidades emocionais, mas a gente precisa conversar e ensinar eles as formas apropriadas de lidar com esses sentimentos. E eles são muitos, né? Muitos sentimentos. Uma outra maneira de você mudar esse comportamento da criança que morde é incentivar o cuidado com a outra criança que foi mordida. Então, enquanto você está tentando acalmar essa criança, outra pessoa está atendendo as necessidades da criança que foi mordida. Eu aprendi com uma enfermeira uma vez que a melhor coisa de fazer é, quando, por exemplo, teve uma mordida no braço, você vai derrubar bastante sabonete líquido, se você tiver, pode ser o de sabão também, o em pedra. Passa bastante sabonete, e aí você vai pegar e vai fazer uma massagem um pouco firme. Vai doer um pouquinho, mas o que você está fazendo? Você está trazendo sangue de volta para circular. Faz essa massagem em diversos momentos. Em algumas escolas você pode aplicar irudoide, fazer essa massagem também, ou a arnica. Eu gosto bastante da arnica também, eu acho que ela resolve bastante. Também tem que perguntar para os pais se pode passar essas pomadas, né? Porque a criança pode ser alérgica. Mas essa massagem com sabão e água funciona muito, muito mesmo. E aí você pode pedir, depois que todo mundo se acalmou, para essa criança vir e cuidar dela, jogar um pouquinho de água, dar um beijinho, dar um abraço, incentivar que essas duas crianças brinquem juntas, porque aí você está criando um outro tipo de laço, um vínculo mais positivo entre eles. E para que a gente consiga definitivamente ou quase definitivamente mudar esse comportamento, a gente precisa ajudar as crianças a falarem sobre as suas emoções. Tem adulto até hoje que não consegue fazer isso, mas o que você pode fazer é criar um projeto de emoções. Eu estou tão feliz de poder dizer isso
que eu estou em agosto e eu não tive nenhuma mordida esse ano dos meus alunos. E eu tenho mordedores na sala. Inclusive os pais já haviam me informado na reunião. E o que eu faço é exatamente o que eu falei nesse vídeo. Eu procuro padrões, eu me planejo, eu previno para que isso não aconteça, eu mantenho essa criança pertinho de mim, então eu tô sempre, ou eu tô olhando ela, ela tá do meu lado na roda, ela tá do meu lado na hora do snack, eu estou ali dando suporte emocional para ela. E eu fiz um projeto de emoções no começo do ano. A gente falou sobre, ok a gente sentir as emoções, ok a gente estar bravo, porque você precisa validar também, né? É importante a gente sentir às vezes que a gente tá triste, a gente tá bravo, não tem problema. Mas é como que a gente vai lidar com essas situações. Eu tô triste, então tudo bem, o que eu posso fazer para que eu fique melhor? Ou eu choro e depois eu vou brincar. Enfim, eu fiz várias atividades com eles. Se você gostaria de ver esse projeto, coloca aqui nos comentários que eu posso depois gravar um vídeo e mostrar para vocês como foi esse projeto. Foi muito incrível de trabalhar com eles. A gente usou o Angry Duck, que é um personagem que eu falei até nesse vídeo aqui, e nesse vídeo aqui também eu falei sobre um livro que chama Little Dino, Don't Bite, Please Don't Bite, que fala sobre isso. Então a gente pode trazer histórias para as crianças também, que a gente não bate, que a gente não morde. A literatura infantil é um mundo, né, dos livros, ele traz muita conexão para as crianças e ele faz sim reflexão para eles. Mas quando a gente ensina para eles sobre as emoções e a gente ajuda eles a desenvolver a linguagem, aumentando o repertório de palavras, a gente ajuda eles a se comunicar. Então, quando eles não estão bem, tá acontecendo alguma situação, se eles conseguem se comunicar e eles identificam as emoções que eles estão sentindo, a gente diminui os acidentes, as coisas de mordida, de bater, de empurrar. Então é isso que a gente tem que fazer para mudar o comportamento. A gente aumenta o repertório de linguagem e a gente ajuda eles a identificarem as emoções. Em relação às famílias, quando acontecem as mordidas, tanto para a criança que foi mordida, tanto para a criança que mordeu, é importante você levar para as famílias textos reflexivos sobre o tema. Manda esse vídeo para elas, explica que é um comportamento natural, instintivo e que você, professor, e a escola está se preparando, já tem preparo, está prevenindo esse comportamento, vai fazer projetos e que vai ficar tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já passou por essa situação, se você vai tentar fazer alguma técnica daqui que eu expliquei, que eu contei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque a gente precisa, né, ajudar bastante nessa época aí de mordida e adaptação com o alimento escolar. Acontece bastante isso. Um beijo, gente. Tchau! Eu não sei se eu tô olhando pra câmera certo ou se é aqui que eu tenho que olhar ou é aqui. Vou descobrir depois, eu vou ficar vesga no vídeo.